Desde a chegada da linha de ouro à Régua, em 15 de julho de 1879, que se planeou a construção de uma via de caminho de ferro entre este ponto e as cidades de Vila Real e Chaves, através do vale do rio Córrego. Em 12 de abril de 1897, os empresários Alberto da Cunha Leão e António José Pereira Cabral obtiveram a concessão para a construção e gestão do caminho de ferro da Régua a Chaves. Em 24 de maio de 1902, foi publicada uma carta de lei que autorizou a abertura do concurso com as garantias de juros estipuladas. Devido à falta de apoio financeiro, Alberto Leão e António Cabral pediram a rescisão do contrato. O governo foi assim autorizado a construir este caminho de ferro, tendo as bases sido publicadas a 21 de abril desse ano, cujo concurso, aberto no dia 2 de agosto, estipulava que a construção fosse dividida em 5 fases, que terminavam em Vila Real, Vila Pouca de Aguiar, Vidago, Chaves e na fronteira com Espanha. Em 14 de julho do ano seguinte, uma lei reorganizou a gestão dos caminhos de ferro do Estado e instituiu o Fundo Especial para auxiliar a construção das linhas complementares e a realização de obras e melhoramentos necessários. Assim, o deputado José Ferro Madureira Bessa defendeu a implantação de uma linha entre Mirandela e Bragança e o Ministro das Obras Públicas aproveitou para regularizar a situação de várias linhas, incluindo a da Régua às Chaves, cuja concessão foi estabelecida por um alvará de 10 de outubro de 1901. Após alguns concursos falhados, o Ministro das Obras Públicas decidiu que a linha fosse construída por conta do Estado. Foi promulgada uma lei em 18 de fevereiro de 1903 e no dia 25 do mesmo mês, a Administração dos Caminhos de Ferro do Estado foi destacada para a construção do primeiro troço entre a Régua e Vila Real.
Em setembro, a construção da via já estava em curso, esperando os responsáveis fosse concluída antes do final do ano. O troço até Vila Real foi aberto à exploração em 12 de maio de 1906. No princípio do século, considerava-se que este caminho de ferro apresentava boas promessas para o futuro e que, como afluente da linha do Douro, iria aumentar consideravelmente o tráfego naquela ligação. Não se pouparam esforços na construção da linha, que foi a mais rápida das vias estreitas a ser construída pelo Estado, quer no material de tração e rebocado, a máquina articulada Malete, locomotivas da série EE161 a EE170, construídas pela empresa Anschel, na Alemanha, que na altura da inauguração desta via era o mais avançado existente no mercado. Mais tarde, para esta linha, foi encomendada outra série de locomotivas, as E201 a E216, também elas articuladas, consideradas as locomotivas mais potentes do mundo para a via estreita. A linha do Corgo supera um desnível de 370 metros nos 25 km entre a Régua e Vila Real, serpenteando o vale do Rio Corgo, sendo famosas as histórias passadas no U de Carrazedo, onde a linha contorna um dos vales antes de atingir a estação. Como a velocidade era tão reduzida, muitos passageiros aventuravam-se a sair do comboio e ir apanhá-lo mais à frente. A linha do Corgo foi aberta faseadamente. O troço Régua-Vila Real em 1 de abril de 1906, o troço Vila Real-Pedras Salgadas, 15 de julho de 1907, o troço Pedras Salgadas-Vidago, 20 de março de 1910, o troço Vidago-Tâmega, a 20 de junho de 1919, e o troço Tâmega-Chaves, a 28 de agosto de 1921. Nos finais da década de 1980, a linha do Corgo estava comercialmente dividida em dois troços, Régua-Vila Pouca de Aguiar e Vila Pouca de Aguiar-Chaves. Os últimos horários a contemplar todos os 96 km da via ofereciam apenas 4 circulações diárias entre Régua e Chaves, 2 em cada sentido, havendo, no entanto, mais oferta entre a Régua e Vila Pouca de Aguiar. O material circulante era composto por 2 ícones da ferrovia portuguesa, as Chepas e o Texas. As Chepas eram pequenas automotoras vindas da ex-Jugoslávia e eram alcunha para o seu nome original de Duro Dakovic. Já o Texas era formado por uma locomotiva Alstom e carruagens de passageiros antiquíssimas, algumas das quais do início do século. O desconforto era grande entre os passageiros e os horários de pouco serviam. Após um avultado investimento na via, o Estado decidiu encerrar a 1 de janeiro de 1990 o troço entre Vila Real e Chaves. Nos últimos anos da exploração, a viagem entre Peso da Régua e Vila Real fazia-se nas automotoras da série 9500, também chamadas de LRV 2000.
Fizeram serviço na linha do Corgo e na linha do Tua, sendo dos últimos comboios a servir as estações de Chaves e de Bragança antes do encerramento ao tráfego ferroviário daquelas estações transmontanas. O plano para a reabilitação da via nunca passou das intenções. E em julho de 2010, a Rede Ferroviária Nacional decidiu suspender o projeto de reabilitação da linha do Corgo, de acordo com as diretrizes do Plano de Estabilidade e Crescimento, que previa restrições orçamentais e o combate ao endividamento público. A 1 de janeiro de 2012, o serviço rodoviário alternativo foi também suprimido. Corri as linhas todas do caminho de ferro, da parte da régua acima corri tudo. Não havia uma estação, uma piadeira onde eu me tivesse estado a esfiar aquelas estações. Quer dizer, eu ia substituir os chefes, naquele tempo, fatores também que estavam nas licenças, e eu andava sempre por lá. Mas pertenci sempre a Vila Real, nunca deixei de pertencer a Vila Real. Até que fiquei chefe aqui titular. E depois que eu ganhava muito dinheiro, que não podia estar aqui, passaram para a régua. Um ano, ainda trabalhei um ano na régua, chefe, na régua. E daí, me reformei-me em 96, me pedi a reforma. Ainda me deram 1000 euros para me reformar. A vida dos ferroviários, da maior parte do ferroviário, é itinerante, principalmente o pessoal de circulação. É uma vida muito difícil, porque tem que se andar quase sempre fora de casa. Corre-se quase todo o país e principalmente os locais das regiões. Eu entrei para o Cunha de Ferro a 21 de setembro de 1948, para as oficinas do Corgo. Permaneci lá até 1960, concorri depois de pré-fogueiro, e onde permaneci 23 meses. Mas por motivo de doença, depois tive que regressar às oficinas de novo. A principal tarefa de fogueiro era ter carvão na máquina para gerar vapor, para revocar o comboio. O comboio teve muita importância na minha vida porque foi realmente parte dela que vivi no comboio. Viajava quase todos os dias, só menos à quinta-feira. Foi de onde a minha avó tinha um estabelecimento, eu governava a vida para ela e para mim nessa altura, tudo se trazia no comboio, até os próprios chefes da estação, por vezes paravam por causa de eu chegar mais atrasada, que eu metia tudo quanto podia lá dentro. Eu trazia desde os fardos do bacalhau, desde as caixas da fruta, do tomate, da cebola e tudo, e era assim, porque realmente naquela ocasião não havia carros, nós era pelo comboio que trazíamos as nossas coisas e daí se fazia a vida assim. Portanto, nós íamos, eu à segunda-feira tinha que ir à Régua fazer compras na segunda-feira da Régua, terça-feira ia para Vila Real, fazia as compras do mercado Vila Real e transportava-se para a estação e da estação vinha no comboio. Na quarta-feira voltava novamente lá à Régua, fazia o mesmo transporte, feira, estação, tudo metia no comboio, às vezes aos 15 volumes, por vezes chegava na estação com muitos volumes, o chefe da estação estava sempre, cuidado, isto tem que ir para o despacho, porque já é muita coisa e tal, mas eu sempre, sorrateira, lá metia umas pela porta, outras pelas grades,
que era assim mesmo, tudo debaixo dos bancos. Chegava aqui na estação, toca a tirar, a arrastar já, e antes de chegar à estação, para aí que é meio quilómetro, toca a arrastá-las para o barandinho, não é? E aqui toca a pedir a uns e outros para me as porem cá fora, e foi sempre assim a minha vida. E era assim que eu fazia, era a terça-feira, dia de mercado, Vila Real. Quarta-feira, Régua, mercado também. Sexta-feira, Vila Real, mercado igual. Portanto, eu andei assim durante, portanto, desde os 13 até aos 21 anos. Foram 7 anos que andei sempre nisto. E sempre se governou a vida, e eu acho que o comboio que é realmente é quase uma parte de nós, não é? Até porque eu tenho um café e a imagem que eu tenho e a saudade que eu tenho do comboio está marcada lá. Eu tenho lá uma fotografia do comboio ainda a carvão, porque realmente foi aí que eu passei a minha mocidade. Embora a linha do Corgo esteja definitivamente suprimida, o que é certo é que durante os meses de verão o comboio histórico continua a fazer sucesso. Vai partir da linha número 1, primeira plataforma lá de Via Estreita, o comboio histórico com destino a Vila Real. Vai partir da linha número 1, primeira plataforma lá de Via Estreita, o comboio histórico com destino a Vila Real. Atenção à sua saída. Hoje é melhor que o primeiro dia.
Alguém disse aqui há uns bons anos que o caminho de ferro era uma revolução. Foi uma revolução. Foi de facto, mas foi uma revolução pelo lado do desenvolvimento do país. O comboio transporta multidões. O comboio hoje consegue levar pessoas a sítios que nunca é possível levá-los de outra maneira, não é? Não terá sido essa a ideia entendida pelos nossos governantes, porque conseguiu abrir-se estradas, romper estradas por locais inimagináveis e fechar aquilo que tinha sido feito pelos nossos antepassados. Os nossos antepassados cortaram, rasgaram traçados de caminho de ferro que hoje se calhar era impensável, mas eles rasgaram-nos. Eles abriram, por isso mesmo que, por exemplo, nós estamos a linha do Corgo, foi uma linha que, enfim, por isso mesmo que está em Trás-os-Montes. Trás-os-Montes, é montes, montes e montes e montes. Abrir uma linha dessa natureza seria, hoje, se calhar, estaria fora do contexto de uma governação, não é? Ora, isso foi feito. E em troca disso fecharam-se, abriram-se novas estradas. O país está a pagar um bocado essa fatura e o povo hoje está a reclamar aquilo que sempre teve direito. Albações de Corgo foi uma terra que não tem mais nada a não ser comboio. Nunca teve. Albações de Corgo é das localidades em que o único meio de transporte que tinham era o comboio. Foi substituído, sim senhora, puseram uma alternativa, aliás, sempre existiu nos caminhos de ferro, sempre existiu os alternativos. Põe as caminhonetas. A caminhoneta circulou muito bem ao princípio, hoje, ao fim de semana, não temos caminhonete. Ao fim de semana, Albações de Corgo, se quiser transportar-se, fazer-se transportar a qualquer localidade, tem de levar um carro de praça, ou então utilizar a sua viatura própria. A população está isoladíssima a partir do momento em que, a partir de 25 de março de 2009, lhes foi retirado o comboio. Um comboio que tinha 105 anos de existência. Uma paisagem que é deslumbrante. Toda a gente que passa por aqui reconhece e mesmo as imagens que são transportadas para o estrangeiro dizem isso. Por Albações de Corgo passaram centenas de pessoas, de turistas ingleses, que é o povo que mais aprecia o comboio. E isso hoje ainda acontece com os turistas a chegarem à estação de Régua e a verem-se impedidos de usufruir desta bela paisagem. Nós, transmontanos, estamos habituados a sofrer. Agora, a situação da linha do Corgo foi uma situação que aconteceu num acordar de manhã, em que, no dia anterior, se ouviu o apito do comboio e no dia seguinte as pessoas foram para a estação. Por acaso, num dia de feira, o dia 25 de março de 2009, quarta-feira, era dia de feira na cidade de Pés da Régua, para embarcar para a feira, que é o costume. E chegaram lá e esperaram por um comboio que nunca mais apareceu.
die Leute meinen, sie hätten alle Vorrecht, ausreichend im Fernsehen. Nós fomos esperando, fomos olhando para a linha, fomos acordando de manhã à espera do apito do comboio. Continuamos dias e dias e dias, e dias e dias e dias. Nós acordámos de manhã à espera porque foi o apito do comboio que nos acordou. A maior parte das vezes era o apito do comboio. O apito do comboio dava-nos as horas. Nós somos rurais, nós andamos nos prédios, andamos nas vinhas, é disso que vivemos. E era o apito do comboio que nos dava as horas. Nós sabemos que era a hora que era, porque era o apito do comboio. E, a partir daí, nunca mais se ouviu o apito do comboio. Quando soube que estava a levantar os carris, recebi uma grande mágoa, porque quando me disseram que a linha que não tinha condições de segurança, mas isto já tinha sido 2 anos